Os milagres após a nomeação apostólica. A primeira pregação de Simão, o Zelote e João. Jesus, no meio da montanha, encontra muitos discípulos e muito mais pessoas que aos poucos se juntaram aos discípulos. Eles vieram aqui estimulados pela necessidade de um milagre, pelo desejo de ouvir a palavra de Jesus, e foram guiados aqui por informações de pessoas ou pelo instinto de suas almas. Acho que os anjos da guarda dos homens os conduziram ao Filho de Deus, porque desejavam a Deus. E não acho que estou contando uma história inútil, se considerarmos com que perseverança pronta e astuta Satanás conduziu inimigos a Deus e a sua palavra, cada vez que seu espírito diabólico podia exibir aos homens a aparência de uma falha em Cristo. É admissível pensar, ao invés de admissível, é de fato justo pensar também que os anjos não eram inferiores aos demônios e eles conduziram espíritos não demoníacos a Cristo. E Jesus faz o possível por todos aqueles que o esperam, com paciência e sem medo, e concede-lhes milagres e o conforto de sua palavra. Quantos milagres! Tantas quanto as flores que decoram os penhascos da montanha. Alguns dos milagres são grandes, como o de um menino que foi resgatado de um celeiro de palha em chamas e foi terrivelmente queimado. A criança foi trazida aqui numa maca, chorando de luto, um monte de carne chamuscada sob um pano de linho, com o qual tinha sido coberto. Tão terrível é a aparência de seu corpo queimado. Ele está prestes a dar seu último suspiro. Jesus respira sobre ele e cura suas queimaduras, que desaparecem completamente, tanto que o menino se levanta, totalmente nu, e corre feliz em direção à sua mãe, que, chorando de alegria, acaricia seu corpo já curado, sem nenhum vestígio de queimaduras. Ela beija os olhos dele, que deveriam estar queimados, e em vez disso estão brilhando de alegria. Seu cabelo está curto, mas não destruído, como se as chamas tivessem funcionado como navalha, e não como instrumento de destruição. Outros milagres são menores, como aquele a favor de um velhinho que sofre de espasmos asmáticos, que diz: não por mim, mas porque tenho de ser pai dos meus netos órfãos e não posso trabalhar a terra com essa doença aqui, na minha garganta, me sufocando. Há também um milagre invisível, mas real, realizado pelas palavras de Jesus. Entre vós há alguém cuja alma está chorando, mas não ousa dizer as palavras: tem misericórdia de mim. Minha resposta é: que seja feito como você deseja. Tende toda a minha piedade, para que saibais que eu sou misericórdia. Por minha vez, porém, digo-lhe: seja generoso com Deus. Rompa todos os laços com o passado. Tu percebes Deus, então venha até aquele que tu percebes, com o coração livre e amor completo. Não sei a quem no meio da multidão essas palavras são dirigidas. Jesus também diz: estes são meus apóstolos, eles são muitos Cristos, porque eu os elegi como tais. Aplique a eles com confiança, aprenderam de mim o que é necessário para as vossas almas. Os apóstolos, com muito medo, olham para Jesus, mas ele sorri e prossegue: e darão às vossas almas a luz das estrelas e o refrigério do orvalho, para vos impedir de desfalecer nas trevas. E então eu irei e darei a vós luz e consolo perfeitos, e toda a sabedoria para torná-los fortes e felizes, por meio de uma força e alegria sobrenaturais. A paz esteja convosco, meus filhos. Sou esperado por outras pessoas que são mais infelizes e mais pobres do que vós, mas não vou deixá-los sozinhos. Deixo convosco os meus apóstolos, o mesmo que se deixasse os filhos do meu amor, confiados às mais amáveis e fiáveis mães de criação. Jesus acena com a mão, os abençoa e vai embora, abrindo caminho entre a multidão, que não quer deixá-lo ir. E só então opera o último milagre. Uma senhora idosa, parcialmente paralisada, trazida aqui pelo neto, sacode alegremente o braço direito que antes não conseguia mover-se e grita: ele tocou-me de leve com o seu manto ao passar e estou curada. Nem pedi porque estou velha, mas ele teve pena também do meu desejo secreto
e com seu manto, cuja bainha mal tocava meu braço inútil, ele me curou. Oh, que grande filho nosso santo Davi tem! Glória ao seu Messias. Mas olhe, veja, além disso, minha perna está se movendo como meu braço. Oh, sinto-me como se tivesse apenas 20 anos. Enquanto muitas pessoas correm em direção à velha, que está gritando sua felicidade a plenos pulmões, Jesus pode fugir sem ser mais detido. E os apóstolos o seguem. Quando eles estão em um lugar solitário, quase lá embaixo na planície, eles param por um momento em uma área de charneca, que se estende em direção ao lago. Jesus diz: Eu vos abençoo. Voltem ao seu trabalho e continuem até eu voltar, como eu disse a vós. Pedro, que até agora estava calado, irrompe. Mas, meu Senhor, que fizeste? Porque disseste que temos tudo que as almas precisam? É verdade que o Senhor nos disse muitas coisas, mas nós somos estúpidos. Pelo menos eu sou. E de tudo que tu me deste, pouco resta, muito pouco mesmo. Sou como aquele que, depois de uma refeição, ainda tem no estômago a parte pesada da comida. O resto não está mais lá. Jesus sorri francamente. Onde está o resto da comida, então? Bem, não sei. Sei que quando como alimentos delicados, depois de uma hora meu estômago fica vazio. Mas se eu comer rabanete ou lentilhas temperadas com azeite, demora muito para nos livrarmos deles. É verdade, mas pode ter certeza que o rabanete e as lentilhas, que parecem saciá-lo mais, são os menos nutritivos. É a refeição que passa com pouco benefício, considerando que os pratos delicados que você sente, não mais, dentro de uma hora, não estão mais em seu estômago, mas em seu sangue. Quando o alimento foi digerido, não está mais no estômago, mas seu suco está no sangue e é mais útil. Agora você e seus companheiros pensam que nada, ou apenas um pouco, resta em vocês do que eu disse a vocês. Talvez vos lembreis do que é mais pertinente à sua própria natureza, das violentas às partes violentas, das partes contemplativas às contemplativas, das partes afetuosas às amorosas. Mas acredite em mim, tudo está dentro de ti, mesmo que pareça ter sumido. Tu os absorveste. Seus pensamentos vão se desenrolar como um fio multicolorido, mostrando tons claros ou fortes de acordo com o que precisais. Não tenham medo. Considere que eu sei e nunca os enviaria se soubesse que não poderiam fazer isso. Adeus, Pedro. Alegre-se, sorria, tenha fé. Um bom ato de fé na sabedoria onipresente. Adeus a todos, o Senhor esteja convosco. E ele os deixa rapidamente, enquanto eles ainda estão maravilhados e preocupados com o que ouviram que devem fazer. E, no entanto, devemos obedecer, diz Tomé. Sim, claro. Oh, coitado de mim. Tenho vontade de correr atrás dele, resmunga Pedro. Não, obedecer é amá-lo, diz Tiago de Alfeu. É apenas razoável e também segundo a santa prudência que comecemos enquanto ele ainda está perto de nós e nos pode aconselhar se cometermos erros. Devemos ajudá-lo, sugere o Zelote. Isso é verdade, Jesus está bastante cansado. Devemos aliviá-lo um pouco, o melhor que pudermos. Não basta carregar as malas, fazer as camas e preparar a comida. Qualquer um pode fazer isso, mas devemos ajudá-lo na sua missão, como ele quer que façamos, confirma Bartolomeu. Para ti está tudo bem, porque és um homem culto, mas eu sou quase completamente ignorante, geme Tiago de Zebedeu. Ó Senhor, existem aqueles que estavam lá em cima. Eles estão vindo aqui. O que devemos fazer? Exclama André. E Mateus diz: Desculpe-me se eu, o miserável, lhes dou o meu conselho. Não seria melhor orar ao Senhor, em vez de ficar aqui reclamando de coisas que as reclamações não podem consertar? Vamos, Judas, você conhece tão bem as Escrituras, diga por nós todas as orações de Salomão para obter sabedoria. Rápido, antes que eles cheguem aqui.
E Tadeus, na sua bela voz de barítono, começa: Deus dos meus antepassados, Senhor da misericórdia, que pela tua palavra fez todas as coisas, etc, etc. Até todos aqueles foram salvos pela sabedoria que te agradou, ó Senhor, desde o início. Ele termina a tempo, pouco antes das pessoas chegarem, e se reúne em torno deles, fazendo milhares de perguntas. Sobre para onde o mestre foi, quando ele voltará, e uma mais difícil de ser respondida, perguntando: como podem seguir o mestre não com as pernas, mas com as almas, ao longo do caminho por ele indicado? Os apóstolos ficam embaraçados com a pergunta, olham-se e os cariotes respondem: seguindo a perfeição, como se a sua resposta explicasse tudo. Tiago de Alfeu, que é mais humilde e quieto, fica pensativo, depois diz: a perfeição a que se refere o meu companheiro realiza-se obedecendo à lei, porque a lei é justiça e a justiça é perfeição. Mas a multidão ainda não está satisfeita, e um que parece ser um líder pergunta: mas nós somos como crianças no que diz respeito a fazer o bem. As crianças ainda não sabem o significado do bem e do mal, não conseguem distinguir um do outro. E neste caminho que ele nos indica, somos tão inexperientes que não conseguimos distingui-los. Havia um meio conhecido por nós, o antigo, que aprendíamos na escola. É tão difícil, longo e assustador. Agora, ouvindo suas palavras, sentimos que é como aquele aqueduto que podemos ver daqui. Abaixo está a estrada dos animais e dos homens. Acima, nos arcos claros, no alto do sol e no céu azul, perto dos galhos mais altos, farfalhando ao vento e ressoando com o canto dos pássaros, a outra estrada, tão lisa, limpa e límpida, como a inferior é áspera, suja e escura. Há um caminho para a água límpida, borbulhante, que é uma bênção, por causa da água que vem de Deus, e é acariciada pelo que é de Deus. Raios do sol e das estrelas, novas folhas, flores e asas de andorinhas. Gostaríamos de subir a esse caminho mais alto, que é o seu caminho, mas não sabemos como fazê-lo, porque estamos aqui embaixo, sob o peso da velha construção. O que devemos fazer? Quem falou é um jovem de cerca de 25 anos, moreno, forte, com um semblante inteligente. Ele não parece ser um homem do povo, como a maioria da multidão presente. Ele está apoiado em um homem mais velho. O Iscariotes, por ser o mais alto, o vê e sussurra aos companheiros: rápido, expliquem bem, ali está Hermas com Estevão, que é amado por Gamaliel. E isso é o suficiente para envergonhar completamente os apóstolos. Por fim, o Zelote responde: não haveria arco se não houvesse alicerce na estrada escura. O último é a matriz do primeiro, que sobe dele e sobe em direção ao céu azul, do qual você deseja. As pedras fixadas no solo e sustentando o peso sem gozar de raios ou voos, sabem que aí estão assentadas, porque de vez em quando uma andorinha, guinchando, voa até a lama e acaricia a base do arco, e um raio do sol ou de uma estrela filtra para dizer o quão bonita é a abóbada do céu. Assim, nos séculos passados, uma palavra de promessa divina, um raio celestial de sabedoria, descia de vez em quando para acariciar a pedra oprimida pela ira divina, porque as pedras eram necessárias. Eles não são, não foram e nunca serão inúteis. O tempo e a perfeição do conhecimento humano aumentaram lentamente sobre eles e alcançaram a liberdade dos dias atuais, e a sabedoria do conhecimento sobrenatural já veio sua objeção, está escrita em seu rosto. É o que todos nós tivemos, antes de podermos entender que esta é a nova doutrina, o evangelho pregado àqueles que, por um processo de retardamento, não se tornaram adultos pela elevação das pedras do conhecimento, mas se tornaram cada vez mais escuro, como uma parede que afunda em um abismo escuro. Para sair dessa aflição de escuridão sobrenatural, devemos corajosamente libertar a pedra fundamental
de todas as outras colocadas em cima dela. Não tenha medo de derrubar o muro alto que não carrega a linfa pura da fonte eterna. Volte para o fundamento que não deve ser mudado. Isso vem de Deus, é imóvel, mas antes de rejeitar as pedras, porque nem todas são más e inúteis, examine-as uma a uma ao som da palavra de Deus. Se você ouvir que eles são bons, guarde-os e use-os novamente para reconstruí-los. Mas se você ouvir neles o som dissonante de uma voz humana, ou o som dilacerante de uma voz satânica, e você não pode se enganar, porque se é a voz de Deus, é um som de amor. Se é uma voz humana, é um som sensual. Se for uma voz satânica, é um som de ódio. Então quebre as pedras perversas em arrepios. Digo, fazê-los arrepiar, porque é caridade não deixar para trás germes ou maldades, pois podem seduzir o viajante e induzi-lo a usá-los em seu próprio prejuízo. Você deve literalmente esmagar todas as suas ações em pedacinhos, escritos, ensinamentos e atos que não foram bons. É melhor ficar com pouco, dificilmente subir um côvado com pedras boas, em vez de metros com pedras más. Os raios de sol e as andorinhas descem também aos muros baixos, que mal se erguem do solo, e as florzinhas humildes à beira da estrada chegam facilmente às pedras baixas para as acariciar. Ao contrário, as orgulhosas e inúteis pedras ásperas que querem subir mais alto recebem nada além de carícias espinhosas e abraços venenosos. Demolir para reconstruir e subir, testando a bondade de suas velhas pedras ao som da voz de Deus. Você é um bom orador, homem, devemos ascender. Mas como? Já dissemos que somos menos do que bebês. Quem nos permitirá escalar a coluna íngreme? Vamos testar as pedras ao som da voz de Deus. Vamos acabar com as que não são boas. Mas como podemos ascender? Só nos sentimos tontos. Diz Estevão. João, que estava ouvindo com a cabeça baixa, sorrindo para si mesmo, levanta a cabeça. Seu rosto está brilhante e ele começa a falar. Irmãos, a ideia de subir o deixa tonto, é verdade. Mas quem te disse que é preciso atacar direto a subida? Não só os bebês, mas até os adultos não podem fazer isso. Só os anjos podem planar no céu azul, porque estão livres de todo o peso material. E apenas heróis em santidade podem fazer isso entre os homens. Temos um ser vivo que, neste mundo abatido, ainda é um herói santo, como o povo antigo que adornou Israel, quando os patriarcas eram amigos de Deus, e a palavra do código eterno era única e era obedecida por todas as justas criaturas. João, o precursor, nos ensina como atacar direto à ascensão. João é um homem, mas a graça que o fogo de Deus comunicou a ele, purificando-o no ventre de sua mãe, como os lábios do profeta foram limpos pelo serafim, para que ele pudesse preceder o Messias, sem deixar o fedor do pecado original ao longo do caminho real de Cristo. Aquela graça deu a João as asas de um anjo, e a penitência as fez crescer, suprimindo ao mesmo tempo o peso humano que sua natureza de homem nascido de mulher tinha retido. João, portanto, da caverna onde pregava a penitência, com seu espírito casado com a graça queimando em seu corpo, pôde subir ao topo do arco, além do qual está Deus, o Altíssimo Senhor nosso Deus, e dominando os séculos passados, o presente e o futuro, com a voz de um profeta e os olhos de uma águia, que pode fitar o sol eterno e reconhecê-lo, pôde anunciar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pode morrer após esta canção sublime, que será cantada não apenas em nosso tempo limitado, mas também no tempo sem fim, na bendita Jerusalém eterna, para aplaudir a segunda pessoa, para invocá-lo nas misérias humanas, para cantar hosanas no brilho eterno. Mas o Cordeiro de Deus, o mais doce Cordeiro, que deixou sua resplandecente morada no céu, onde ele é o fogo de Deus em um abraço de fogo. Ó, a geração eterna, do Pai que concebe a sua palavra através do seu pensamento, ilimitado e santíssimo.
e o absorve, produzindo uma efusão de amor, da qual procede o Espírito de amor, centro de poder e sabedoria. Mas o Cordeiro de Deus, que deixou sua forma incorpórea mais pura, para encerrar sua pureza infinita, santidade e natureza divina em carne mortal, sabe que não fomos purificados pela graça, ainda não, e sabe que não poderíamos ascender ao alto cume, onde Deus único e triuno é como a águia, que é João. Somos pequenos pardais que vivem nos telhados e nas estradas. Somos andorinhas que voam no céu, mas se alimentam de insetos. Somos cotovias que querem cantar, imitando os anjos, mas o nosso canto, quando comparado com o deles, é um som agudo, dissonante zumbido das cigarras no verão. O doce Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo sabe disso, porque se ele não é mais o Espírito infinito do céu, tendo-se feito carne humana, sua infinidade não é diminuída por isso, e ele sabe tudo, porque sua sabedoria é sempre infinita. E então ele nos ensina seu caminho, o caminho do amor. Ele é o amor que, por misericórdia por nós, se fez carne. E esse amor misericordioso criou para nós um caminho, que também os mais pequenos podem subir. E ele é o primeiro a ascender, não por causa de sua própria necessidade, mas para nos ensinar. Nem precisaria abrir suas asas para retornar ao Pai. Seu espírito, eu juro, está fechado aqui, na miserável terra, mas está sempre com o Pai, porque Deus pode fazer tudo. E ele é Deus. Mas ele vai em frente, deixando para trás o perfume da sua santidade, o ouro e o fogo do seu amor. Olhe para o seu caminho, ele chega ao cume do arco. Mas como é tranquilo e seguro. Não é reto, é espiral, é mais longo, e o sacrifício de seu amor misericordioso é revelado por tal extensão, onde ele demora por nós, os fracos. É mais longo, mais adequado à nossa miséria. A ascensão ao amor, a Deus, é tão simples quanto o amor. O caminho simples do amor é longo, porque o abismo, que é Deus, não tem limites e pode se escalar o quanto quiser. Mas o abismo admirável chama nosso abismo miserável. Ele o chama por meio de sua luz e diz: vinde a mim. O convite de Deus, o convite do Pai. Ouçam, as palavras mais amáveis vêm em nossa direção dos céus deixados abertos, porque Cristo abriu os portões e deixou os anjos da misericórdia e do perdão para mantê-los abertos, para que enquanto os homens aguardam a graça, pelo menos luz, cheiros, canções e a paz deve fluir para atrair os corações dos homens de uma maneira santa. É a voz de Deus quem está falando. E a voz diz: sua infância? Mas é o seu dinheiro mais valioso? Eu gostaria que você se tornasse realmente pequeno, para que você tivesse a humildade, a sinceridade e o amor dos filhos, o amor confiante dos filhos por seus pais. Sua incapacidade? Mas essa é a minha glória. Venha, eu nem mesmo peço que vocês mesmos testem o som das pedras boas e ruins. Dê-os para mim. Eu os pegarei e você fará a reconstrução. A ascensão à perfeição? Não, meus filhinhos. Dê as mãos agora ao meu filho, seu irmão, e assim suba ao lado dele. Ascender, para vir até você, amor eterno, para alcançar a tua semelhança. Isso é amor, amar, esse é o segredo. Amar, dar-se, amar, para se suprimir, para amar, para derreter. A carne não é nada, tristeza não é nada, tempo não é nada. O próprio pecado se torna nada se eu o dissolver em seu fogo. Deus, só existe amor, o amor que nos deu o Deus encarnado, nos dará o perdão a todos. E ninguém sabe amar melhor do que as crianças, e ninguém é mais amado do que uma criança. Vós que não conheço, que quereis saber o que é o bem, distingui-lo do mal, possuir o céu azul, o sol celestial e tudo que é sobrenatural, alegria, ame e o conseguirá. Ame Cristo. Você morrerá para a vida deste mundo, mas se levantará novamente em seu espírito, com o seu novo espírito, sem necessidade de mais pedras,
você será para sempre um fogo inextinguível. Uma chama surge, não precisa de degraus nem asas para subir. Liberte o seu ego de cada construção, coloque amor em si mesmo. Você vai explodir. Deixe isso acontecer sem qualquer restrição. Ao contrário, acenda o fogo, jogando nele suas paixões e conhecimentos do passado. O que não é bom será destruído pelas chamas. O que já é um metal nobre se tornará puro. Lança-te, irmão, no amor ativo e alegre da Trindade. Você vai entender o que agora lhe parece incompreensível, porque você vai entender Deus, que só pode ser compreendido por aqueles que se entregam, sem qualquer limitação, ao seu fogo sacrificial. Estará fixado no final em Deus, num abraço de amor, rezando por mim, Filho de Cristo, que ousou falar-lhe do amor. Eles estão todos perplexos, os apóstolos, os discípulos, os crentes. O homem a quem as palavras foram dirigidas está pálido, enquanto o rosto de João está corado, não tanto por causa do esforço, mas por causa de seu amor. Estevão finalmente grita: Bendito seja você, mas diga-me, quem é você? E João, a sua atitude tanto me lembra a Virgem da Anunciação. Responde em voz baixa, curvando-se, como se estivesse a adorar aquele que menciona. Eu sou João, vês em mim o menor dos servos do Senhor. Mas quem era seu mestre antes? Ninguém a não ser Deus, porque recebi meu leite espiritual de João, o pré-santificado de Deus. Agora como o pão de Cristo, a palavra de Deus, e bebo o fogo de Deus que vem do céu a mim. Glória ao Senhor. Ah, eu não vou te deixar, nem você nem ele. Não vou me separar de nenhum de vocês. Me leve com você. Quando? Oh, mas Pedro está aqui. Ele é o nosso chefe. E João pega em Pedro, que está estupefato, e o proclama: o primeiro. E Pedro se recompõe e diz: Filho, para uma grande missão é necessária uma reflexão ponderada. Este homem é nosso anjo e ele nos inflama. Mas é preciso saber se a chama durará em nós. Meça a si mesmo e então venha ao Senhor. Abriremos nossos corações a você, como a um irmão muito querido. Enquanto isso, se quiser conhecer melhor nossa vida, pode ficar. Os rebanhos de Cristo podem crescer excessivamente para que os verdadeiros cordeiros sejam separados dos falsos carneiros, escolhendo entre os perfeitos e os imperfeitos. E a primeira revelação apostólica termina assim. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.